A educomunicação é uma metodologia de ensino que utiliza os recursos de mídias aliados à comunicação, como apoio à aprendizagem, ou seja, coloca o aluno no centro do processo, fazendo com que ele se torne o agente ativo de sua aprendizagem. Isso favorece todo o período escolar, todo o desenvolvimento escolar do aluno. Além disso, transforma a exposição de conteúdos em momentos descontraídos e inovadores. Sua aplicação exige um pouco mais de orientação e utiliza recursos tecnológicos que já são presentes na vida das crianças. Antes de falar da sua aplicação, vamos falar um pouco da sua origem. A relação entre comunicação e educação aconteceu na América do Sul, num movimento que integrou a América Latina num todo entre a década de 60 e 70. Quando alguns intelectuais reconheceram a força do meio de comunicação na formação de pessoas. Alguns pensadores optaram por contribuir com seus conhecimentos, sua prática e o seu comprometimento político também, para promover mudanças na sociedade naquela época. Esses pensadores destacam o Paulo Freire na área da educação e o Mário Kaplun na área da comunicação. A principal mudança que aconteceu na visão desses intelectuais era a invasão cultural de denominação especialmente dos Estados Unidos sobre esses países periféricos. Então eles resolveram contribuir para que mais gente, além deles, entendessem que era necessário começar um movimento de autonomia e de libertação. Paulo Freire, por ser um filósofo voltado para as questões da educação popular, usando de sua bagagem, todo o seu repertório, contribuiu para que as pessoas entendessem que a alfabetização é a apropriação do seu idioma. Ele mostrou que a educação é uma forma que contribui para a libertação das pessoas e, consequentemente, dos seus países. De um outro lado, Mário Kaplun, que era alguém da comunicação social, com experiência em produção de televisão, em como funcionavam os bastidores dos meios de comunicação de cunho comercial, cria um trabalho chamado Leitura Crítica dos Meios, que consistia em juntar pessoas leigas e adultas, especialmente camponeses, para com eles desenvolver um trabalho de percepção de quanto os meios de comunicação moldam o nosso modo de pensar, agir e ser. Ele reconheceu que era necessário que as pessoas leigas e simples, ou seja, os trabalhadores, começassem a utilizar as tecnologias para se organizarem e se reconhecerem. A partir daí, ele desenvolveu o que ficou conhecido como cassete fórum. Eram fitas feitas através de um gravador que na época era chamado de cassete. Servia para que as pessoas, os trabalhadores, se ouvissem. Assim, integravam os camponeses que estavam mais distantes. E em pouco tempo ficou provado que todas as pessoas que assistiam TV e ouvem rádio também são capazes de usar as tecnologias desse meio para falar de si. Então, em determinado momento, esse trabalho de educar-se usando os meios de comunicação foi chamado de educomunicação. Voltando para os dias atuais e tendo em vista que essa geração e algumas anteriores nascem conectadas com a facilidade da comunicação, a educomunicação pode ajudar a ampliar um diálogo, a participação e a criatividade dentro do ambiente escolar. Pode fazer total diferença na forma de se expressar dos estudantes e estimular também o seu pensamento crítico sobre situações que enfrentam no seu dia a dia, pois com a educomunicação estudamos e trabalhamos em cima de nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos valores e nossas decisões, considerando as relações com o mundo e com os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos. Nesse sentido, o desafio é como inserir na escola e na educação conteúdos comunicativos que contemplem experiências culturais heterogêneas, através de novas tecnologias da informação e da comunicação. Na prática, podemos começar por fazer a presença de rádio, jornal e da fotografia. Essas propostas fazem com que os alunos se sintam protagonistas e, ao mesmo tempo, trabalhem em equipe, pois essas atividades são colaborativas. O processo propõe que os alunos desenvolvam
pesquisas, façam entrevistas, fotografem, filmem, enfim, registrem tudo aquilo que considerem interessante. Para depois editarem os filmes, montarem jornais, panfletos educativos, fazendo da aprendizagem um recurso para difundir o conhecimento adquirido. E os temas abordados podem variar de acordo com a disciplina, como meio ambiente, escassez e desperdício de água, causas indígenas, matemática e física aplicadas no dia a dia, geografia, história, línguas, informática e etc. Com isso, as escolas podem desenvolver um projeto anual envolvendo todas as disciplinas com a participação de todas as turmas, a fim de retratar algum assunto importante para a população. A ideia de utilizar a educomunicação na escola não tem como foco apenas as ferramentas, nem a tecnologia, mesmo esses fatores sendo super importantes. A linguagem comunicativa é o principal objetivo prático, a principal aplicação, então, a trabalhar a educomunicação. Com o professor e com os alunos tem o sentido de melhorar os fluxos de comunicação no ambiente escolar. Equilibrando esse fluxo, a escola se posiciona em relação à mídia, de uma maneira crítica e produzindo a própria mídia principalmente.